Meu nome é Rachel Thompson, e durante anos meu pai me preparou para ser uma executiva de sucesso. Ele investiu em minha educação, me colocou nas melhores escolas, pagou minha faculdade de administração. Eu era o orgulho dele, a filha que seguiria seus passos no mundo corporativo. Até o dia em que ele me viu servindo mesas em um restaurante simples no centro da cidade. O rosto dele ficou vermelho de raiva e vergonha. Ele gritou na frente de todos os clientes, me chamou de fracassada, disse que eu havia jogado fora tudo que ele construiu para mim. Mas o que ele não sabia, o que ninguém sabia, é que cada bandeja que eu carregava, cada mesa que eu limpava, tinha um propósito muito maior do que qualquer cargo executivo poderia me dar. E quando a verdade finalmente veio à tona, meu pai ficou em silêncio pela primeira vez na vida. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando. E se esta história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Cresci em uma casa de classe média alta em Portland, Oregon. Nossa casa era uma construção moderna, com janelas enormes que deixavam a luz de sol inundar todos os cômodos. Meu pai, Richard Thompson, era gerente regional de uma empresa de tecnologia. Ele usava terno todos os dias, mesmo aos sábados. Para ele, a aparência era tudo, sucesso era tudo, status era tudo. Desde pequena, ouvi meu pai dizer que eu seria alguém importante. Ele repetia isso no café da manhã, no jantar, sempre que me via estudando. Rachel, você vai ser uma CEO um dia. Você vai comandar empresas. Vai ter seu nome em placas de vidro em escritórios do centro. Minha mãe, Susan, era mais quieta. Ela trabalhava como enfermeira em um hospital público. Mas meu pai raramente mencionava isso. Era como se o trabalho dela não tivesse o mesmo valor, o mesmo brilho. Entrei na universidade aos 18 anos, estudando administração de empresas. Meu pai pagava tudo: mensalidade, livros, apartamento. Ele fazia questão de me lembrar disso. Estou investindo em você, Rachel, não me decepcione. A pressão era constante, mas eu acreditava que aquilo era amor. Achava que ele só queria o melhor para mim. Me formei com honras. Consegui um estágio em uma empresa de consultoria, depois uma posição júnior. Meu pai comemorou como se fosse vitória dele. E talvez fosse. Eu usava salto alto, carregava uma pasta de couro, tomava café expresso todas as manhãs. Parecia que eu estava no caminho certo. Parecia que eu estava vivendo o sonho que meu pai tinha desenhado para mim. Mas algo dentro de mim estava vazio. Eu acordava todos os dias com um nó no estômago. As reuniões intermináveis, os relatórios sem fim, a competição silenciosa entre colegas, tudo aquilo me sufocava. Eu sorria durante as apresentações, mas por dentro sentia que estava apenas representando um papel. Não era eu. Era uma versão de mim que meu pai havia criado. Foi durante esse período que eu conheci Marcos. Ele era paramédico e trabalhava no pronto-socorro do mesmo hospital onde minha mãe atuava. Nos conhecemos em um jantar de aniversário dela. Marcos tinha um jeito simples de falar, direto, honesto. Ele não fingia ser nada além do que era. E pela primeira vez em anos, eu me senti confortável perto de alguém. Começamos a nos encontrar. Ele me levava para lugares que eu nunca tinha ido. Feiras de rua, pequenos cafés sem nome, parques onde pessoas comuns levavam seus cachorros para passear. Marcos me mostrou um mundo que existia fora dos escritórios de vidro e das salas de reunião refrigeradas. E nesse mundo, eu respirava melhor. Mas meu pai não gostou. Quando descobriu que eu estava namorando um paramédico, ele me chamou para uma conversa séria. Entramos na sala de estar da casa dele, aquele ambiente impecável com móveis de design e silêncio opressor. Rachel, você pode fazer melhor que isso, ele disse, cruzando os braços. Um paramédico? Sério? Você estudou em uma das melhores universidades. Você tem um futuro brilhante. Não jogue tudo fora por causa de um cara que ganha salário mínimo. Tentei argumentar. Pai, Marcos é uma pessoa incrível. Ele salva vidas todos os dias. E daí? Ele interrompiu. Isso não paga as contas. Isso não constrói patrimônio. Você quer passar a vida inteira lutando para pagar aluguel? Eu não criei você para isso. Saí daquela conversa com o coração apertado. Meu pai não entendia. Para ele, o valor de uma pessoa estava no contra-cheque, no cargo, no endereço. Mas Marcos me ensinou algo diferente. Ele me mostrou que o valor está nas escolhas que a gente faz, nas pessoas que a gente ajuda, no propósito que a gente carrega. Os meses seguintes foram uma montanha-russa emocional.
Eu continuava trabalhando na empresa de consultoria, mas meu coração não estava mais ali. Chegava em casa exausta, não do cansaço físico, mas da sensação de estar vivendo uma mentira. Marcos percebia. Ele segurava minha mão e dizia: "Você não precisa provar nada para ninguém, Rachel. Você só precisa ser feliz." Mas como eu poderia ser feliz carregando o peso das expectativas do meu pai? Como eu poderia decepcionar o homem que sacrificou tanto por mim? Essas perguntas me atormentavam todas as noites. Até que algo aconteceu. Algo que mudaria tudo. Era uma tarde chuvosa de novembro. Eu estava em uma reunião de planejamento estratégico quando meu celular vibrou. Era minha mãe. Ela nunca ligava durante o horário de trabalho. Saí da sala e atendi. "Rachel, é o Marcos. Ele sofreu um acidente durante uma chamada de emergência. Tá no hospital. Você precisa vir agora." O mundo parou. Peguei minha bolsa e saí correndo, sem avisar ninguém, sem desligar o computador, sem pensar nas consequências. Cheguei no hospital com o coração batendo descontrolado. Minha mãe estava no corredor, ainda vestindo o uniforme de enfermeira. Ela me abraçou forte. "Ele vai ficar bem", ela sussurrou, mas foi por pouco. Marcos tinha sido atingido por um carro enquanto atendia uma vítima na estrada. Fraturou 3 costelas e teve uma concussão. Quando finalmente pude vê-lo, ele estava deitado na cama do hospital, com curativos na cabeça e um sorriso fraco no rosto. "Oi, Rachel", ele disse com a voz rouca. "Desculpa o susto." Sentei ao lado dele e segurei sua mão. As lágrimas desceram sem controle. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Não a tristeza, mas sim a certeza. A certeza de que eu não poderia continuar vivendo uma vida que não era minha. A certeza de que o tempo é curto demais para desperdiçarmos fazendo coisas que não importam. Passei 3 dias ao lado de Marcos no hospital. Minha mãe trabalhava no mesmo andar e durante as pausas ela se sentava comigo. Conversamos como nunca tínhamos conversado antes. Ela me contou sobre os anos em que trabalhou como enfermeira, sobre as vidas que ajudou a salvar, sobre a sensação de fazer diferença. Seu pai nunca entendeu. Ela disse calmamente. Para ele, meu trabalho sempre foi menos importante, porque não dava dinheiro. Mas eu nunca me arrependi. Porque todas as noites eu durmo sabendo que fiz algo que importa. Aquelas palavras ecoaram dentro de mim. Eu percebi que tinha passado anos perseguindo a aprovação do meu pai, mas nunca tinha parado para pensar no que realmente me fazia feliz. Nunca tinha perguntado a mim mesma o que eu queria. Quando Marcos recebeu alta, eu já tinha tomado uma decisão. Pedi demissão da empresa de consultoria. Meu chefe tentou me convencer a ficar, ofereceu aumento, promoção, mas eu recusei. Pela primeira vez em anos, senti que estava no controle da minha própria vida. Não contei ao meu pai imediatamente. Sabia que ele não entenderia, mas eu tinha um plano. Um plano que ninguém conhecia. Um plano que exigiria sacrifício, humildade e coragem. E esse plano começaria em um lugar que meu pai jamais imaginaria. Em um pequeno restaurante, no centro de Portland, carregando bandejas e servindo mesas. Preparar e narrar esta história nos tomou bastante tempo, então se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal, isso significa muito para nós. Agora, voltando à história. Nos dias seguintes à minha demissão, acordei com uma sensação estranha. Não era medo, nem arrependimento. Era algo parecido com liberdade, mas também com incerteza. Pela primeira vez na vida adulta, eu não tinha um roteiro a seguir. Não havia reuniões agendadas, não havia metas trimestrais, não havia avaliações de desempenho. O silêncio da manhã era diferente, quase pesado. Marcos ainda estava em recuperação. Ele passava os dias em casa, seguindo as ordens médicas de repouso absoluto. Eu ia visitá-lo todas as tardes, levava comida caseira que minha mãe preparava e ficávamos conversando por horas. Foi durante uma dessas conversas que ele me fez uma pergunta simples, mas que mudou tudo. Rachel, se você pudesse fazer qualquer coisa agora, sem se preocupar com dinheiro ou com o que os outros vão pensar, o que você faria? Fiquei em silêncio por um longo tempo. Ninguém nunca tinha me feito essa pergunta. Toda a minha vida tinha sido guiada pelas expectativas dos outros. Meu pai escolheu minha faculdade, influenciou minha carreira, até opinou sobre onde eu deveria morar. Mas o que eu queria? Eu mesma não sabia. Não sei, respondi honestamente.
Acho que nunca pensei nisso. Marcos sorriu, aquele sorriso calmo que sempre me acalmava. Então talvez seja a hora de descobrir. Comecei a refletir seriamente sobre isso. Passava horas caminhando pelas ruas de Portland, observando as pessoas, pensando na minha vida. Entrei em cafés pequenos, livrarias independentes, lojas de artesanato. Conversei com pessoas que eu não teria conversado antes. Artistas de rua, donos de pequenos negócios, voluntários em abrigos. Cada conversa me mostrava um lado da vida que eu desconhecia completamente. Foi em uma dessas caminhadas que passei em frente ao Rose's Diner, um restaurante familiar no centro da cidade. Era um lugar simples, com cadeiras vermelhas de vinil, mesas de fórmica e um cheiro de torta de maçã que invadia a calçada. Através da janela, vi uma garçonete mais velha, cabelos grisalhos presos em um conco, sorrindo enquanto servia café para um cliente. Havia algo genuíno naquele lugar, algo real. Entrei e sentei no balcão. A mesma garçonete se aproximou, colocou um cardápio na minha frente e perguntou: "O que vai ser, querida?" "Só um café, por favor." Ela trouxe o café e, enquanto eu bebia, observei o ambiente. Havia famílias almoçando juntas, trabalhadores em uniformes de construção comendo sanduíches, um casal de idosos dividindo uma fatia de torta. Todos pareciam confortáveis, em paz. Não havia pretensão ali, não havia competição, apenas pessoas vivendo. A garçonete voltou para reabastecer a minha xícara. "Primeira vez aqui?" ela perguntou. "Sim, é um lugar acolhedor. Trabalhamos para isso há 30 anos, ela disse com orgulho. "Meu nome é Daiane. Sou dona deste lugar junto com meu marido." Conversamos por alguns minutos. Daiane me contou sobre como eles abriram um restaurante quando eram jovens, sem dinheiro, mas com muita determinação. Ela falou sobre os clientes regulares que se tornaram amigos, sobre as histórias que ouvia todos os dias, sobre a sensação de fazer diferença. "Não é glamuroso", ela disse rindo, "mas é honesto. E no final do dia, eu durmo bem sabendo que fiz algo que importa." Aquelas palavras ecoaram dentro de mim. Eu percebi que tinha passado anos perseguindo a aprovação do meu pai, mas nunca tinha parado para pensar no que realmente me fazia feliz. Nunca tinha perguntado a mim mesma o que eu queria. Quando Marcos recebeu alta, eu já tinha tomado uma decisão. Pedi demissão da empresa de consultoria. Meu chefe tentou me convencer a ficar, ofereceu aumento, promoção, mas eu recusei. Pela primeira vez em anos, senti que estava no controle da minha própria vida. Não contei ao meu pai imediatamente. Sabia que ele não entenderia. Mas eu tinha um plano que ninguém conhecia. Um plano que exigiria sacrifício, humildade e coragem. E esse plano começaria em um lugar que meu pai jamais imaginaria. Em um pequeno restaurante no centro de Portland, carregando bandejas e servindo mesas. Saí de lá com o coração acelerado. Não contei ao meu pai. Não contei a ninguém, exceto Marcos. Ele ficou preocupado inicialmente, não porque julgasse o trabalho, mas porque sabia como meu pai reagiria. "Você tem certeza disso, Rachel?" ele perguntou. "Tenho", respondi com convicção. "Eu preciso fazer isso, não só pelo dinheiro, mas por mim. Preciso descobrir quem eu sou quando não estou tentando impressionar ninguém." Marcos pegou minha mão e apertou com força. "Então eu te apoio, totalmente." No dia seguinte, acordei antes do alarme. Vesti uma calça jeans simples, uma camiseta branca e tênis confortáveis. Prendi meu cabelo em um rabo de cavalo e saí de casa enquanto o sol ainda estava nascendo. As ruas de Portland estavam vazias, apenas alguns corredores matinais e pessoas indo para o trabalho. Cheguei ao Rose's Diner exatamente às 6 da manhã. Daiane já estava lá, preparando a cafeteira e organizando as mesas. Ela me entregou um avental vermelho e disse: "Bem-vinda à equipe. Hoje você vai observar e aprender. Amanhã, você começa de verdade." Passei o dia inteiro observando. Aprendi a anotar pedidos rapidamente, a equilibrar pratos nos braços, a sorrir mesmo quando os pés doíam. Conheci os outros funcionários, Tommy, o cozinheiro com tatuagens nos braços e histórias engraçadas, Lisa, uma estudante universitária que trabalhava para pagar suas contas, e José, o ajudante de cozinha que mal falava inglês, mas era o mais trabalhador de todos.
No final do dia, Diane me chamou para o escritório pequeno nos fundos. Você se saiu bem, ela disse. Começa amanhã oficialmente. O pagamento é por hora, mais gorjetas. Não é muito, mas é justo. Obrigada, Diane, de verdade. Ela me olhou com curiosidade. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você não parece alguém que precisa servir mesas. Suas mãos são macias, sua postura é ereta demais. Você veio de algum lugar diferente, não foi? Sorri tristemente. Vim, mas estou tentando chegar a um lugar melhor. Diane assentiu, como se entendesse perfeitamente. Todo mundo aqui tem uma história. A sua não precisa ser diferente. Nas primeiras semanas foi difícil. Meus pés inchavam, minhas costas doíam, e eu cometia erros constantemente. Derramei café na camisa de um cliente, esqueci pedidos, confundi mesas. Mas Diane era paciente, e os outros funcionários me ajudavam sem julgamento. Lentamente fui pegando o jeito. O que me surpreendeu foi o quanto eu comecei a gostar. Havia algo gratificante em ver um cliente sorrindo depois de comer uma refeição boa. Havia conexão nas conversas rápidas que eu tinha com pessoas de todas as esferas da vida. Um motorista de caminhão que viajava o país inteiro, uma mãe solteira que trabalhava 3 empregos, um veterano de guerra que vinha todos os dias tomar o mesmo café no mesmo lugar. Cada pessoa tinha uma história, e eu aprendi a escutar, não de forma superficial, mas de verdade. E quanto mais eu escutava, mais eu entendia que o valor de uma pessoa não está no salário ou no cargo. Está na humanidade, na gentileza, na resiliência. Marcos continuava em recuperação, mas melhorava a cada dia. Ele voltou ao trabalho parcialmente, apenas turnos leves. Todas as noites eu chegava em casa cansada, mas feliz, e contava para ele sobre meu dia. Ele ria das minhas histórias, me encorajava quando eu estava desanimada e nunca, nenhuma vez, me fez sentir que eu estava fazendo alguma coisa errada. Minha mãe também sabia. Eu contei a ela em segredo e ela reagiu de um jeito que me surpreendeu. Estou orgulhosa de você, Rachel, ela disse com lágrimas nos olhos. Você está aprendendo algo que muitas pessoas nunca aprendem: humildade. Mas meu pai não sabia de nada. Toda vez que ele ligava, eu inventava desculpas. Dizia que estava entre projetos ou avaliando novas oportunidades. Ele parecia satisfeito com essas respostas, pelo menos por enquanto, mas eu sabia que não poderia esconder para sempre. Passou-se 1 mês, depois 2. Eu me tornei uma das garçonetes mais confiáveis do Rose's Diner. Os clientes regulares começaram a me reconhecer, a pedir para sentar na minha seção. As gorjetas melhoraram e eu guardava cada centavo com um propósito específico em mente. Um propósito que eu ainda não tinha revelado para ninguém. Marcos perguntou algumas vezes sobre meus planos. Rachel, eu sei que você está guardando dinheiro. Para quê? Eu sorri misteriosamente. Você vai descobrir em breve. A verdade é que eu tinha um objetivo claro, mas antes de alcançá-lo, antes de revelar o verdadeiro motivo pelo qual eu estava servindo mesas, algo aconteceria. Algo inevitável. Meu pai descobriria. E quando isso acontecesse, tudo mudaria. Era uma terça-feira comum de março, quando meu mundo derrolou, ou pelo menos foi o que pareceu naquele momento. O dia tinha começado como qualquer outro no Rose's Diner. Acordei cedo, preparei meu uniforme, prendi o cabelo e saí para o trabalho enquanto a cidade ainda acordava. O ar estava fresco, com esse cheiro de chuva recente que Portland sempre tem, e eu me sentia estranhamente em paz. O turno da manhã foi tranquilo. Servi café para os clientes regulares, anotei pedidos de ovos mexidos e panquecas, limpei mesas e reabasteci os dispensers de ketchup. Tommy estava de bom humor na cozinha, cantarolando músicas antigas enquanto virava bacon na chapa. Lisa estava reclamando de uma prova difícil que tinha pela frente, e José sorria enquanto lavava pratos como sempre fazia. O tempo pareceu desacelerar. Meu coração bateu tão forte que senti nas têmporas. Por um breve segundo, considerei me esconder na cozinha, fingir que não estava ali. Mas era tarde demais. Os olhos de meu pai encontraram os meus.
A confusão apareceu primeiro em seu rosto. Ele piscou várias vezes, como se não conseguisse processar o que estava vendo. Sua filha, Rachel Thompson, formada em administração de empresas, vestindo um avental vermelho manchado de molho e carregando uma bandeja com hambúrgueres e batatas fritas. A confusão rapidamente se transformou em choque, depois em algo pior: vergonha. Rachel? Ele disse, a voz alta demais para o ambiente. Várias pessoas viraram para olhar. O que diabos você está fazendo aqui? Engoli seco. Minhas mãos tremiam, mas mantive a bandeja firme. Pai, eu trabalho aqui. Trabalha? Ele deu uma risada sem humor, aquele tipo de riso que corta como uma lâmina. Você está servindo mesas? É isso que você está fazendo? Jonathan Pierce parecia desconfortável ao lado dele, olhando para os próprios sapatos. Outras pessoas no restaurante começaram a prestar atenção na cena. Diane apareceu atrás do balcão, observando com preocupação. Pai, podemos conversar sobre isso depois? Tentei manter a voz calma, mas ela tremia. Não, ele bateu a mão na mesa mais próxima, fazendo os talheres pularem. Nós vamos conversar sobre isso agora. Eu investi milhares de dólares na sua educação. Milhares. Paguei sua faculdade, seus livros, seu apartamento. E você joga tudo fora para servir comida. Senti as lágrimas queimando nos olhos, mas me recusei a deixá-las cair. Eu não joguei nada fora. Não? Ele apontou para mim com um dedo acusador. Olhe para você. Você está usando um avental sujo, cheirando a gordura de fritura. Você deveria estar numa sala de reuniões, fechando negócios, construindo uma carreira. E em vez disso, está aqui. Aqui. Ele disse a última palavra com tanto nojo que me encolhi. Sr. Thompson, talvez devêssemos ir para outro lugar, Jonathan sugeriu baixinho, claramente envergonhado pela situação. Meu pai ignorou completamente. Seus olhos estavam fixos em mim, cheios de raiva e decepção. Você sabe o que os seus antigos colegas vão dizer quando descobrirem? Você sabe como isso me faz parecer? Eu falei tanto de você, da minha filha executiva, e agora descubro que você está servindo mesas como uma... Ele não terminou a frase, mas não precisava. O desprezo na voz dele dizia tudo. Algo dentro de mim se quebrou. Não de tristeza, mas de raiva. Uma raiva fria, controlada, que tinha sido reprimida por anos. Coloquei a bandeja cuidadosamente sobre uma mesa vazia e encarei meu pai diretamente nos olhos. Como o quê, pai? Como uma trabalhadora? Como alguém que ganha a vida honestamente? Não me venha com essa, ele cuspiu. Você sabe exatamente o que eu estou dizendo. Você está desperdiçando o seu potencial, está jogando sua vida no lixo. Minha vida? Repeti, sentindo a voz ficar mais firme. Ou o seu plano para minha vida? Ele ficou vermelho. Eu sou o seu pai. Eu sei o que é melhor para você. Não, você não sabe. As palavras saíram antes que eu pudesse detê-las, mas não me arrependi. Você nunca me perguntou o que eu queria. Nunca me perguntou se eu era feliz. Você apenas decidiu quem eu deveria ser e esperou que eu obedecesse. O restaurante estava em silêncio absoluto agora. Até Tommy tinha saído da cozinha e observava pela janela de serviço. Diane estava ao meu lado, pronta para intervir se necessário. Meu pai olhou ao redor, percebendo finalmente que todos estavam assistindo. Isso pareceu deixá-lo ainda mais furioso. Nós vamos continuar essa conversa em particular, agora. Não, eu estou trabalhando. Trabalhando? Ele repetiu com desdém. Você chama isso de trabalho? Isso é uma jogada, isso é um desperdício. Diane deu um passo à frente. Sr. Thompson, vou ter que pedir que o senhor se acalme ou saia do meu estabelecimento. Meu pai olhou para ela como se apenas agora tivesse notado sua existência. E quem é você? Sou a dona deste restaurante, e Rachel é uma de minhas melhores funcionárias. Se o senhor não pode tratá-la com respeito, então não é bem-vindo. Por um momento achei que meu pai fosse explodir. Seu rosto estava vermelho, a veia na testa pulsando. Mas então ele simplesmente balançou a cabeça como se estivesse desistindo de mim. Que sabe de uma coisa, Rachel? Faça o que quiser, desperdice sua vida. Mas não venha me procurar quando perceber o erro que cometeu.
Não espere que eu te ajude quando você estiver quebrada e desesperada. Eu nunca esperei nada de você, além de amor e aceitação, mas aparentemente isso era demais para pedir. Ele me olhou por mais um longo momento, depois virou-se e saiu do restaurante, batendo a porta com força. Jonathan Pierce murmurou um pedido de desculpas rápido antes de segui-lo. O sininho da porta tocou e então tudo ficou em silêncio. Fiquei parada ali, tremendo da cabeça aos pés. As lágrimas finalmente caíram, silenciosas e quentes. Daiane colocou a mão no meu ombro. Você quer tirar um tempo, alguns minutos para se recompor? Limpei o rosto com as costas da mão e balancei a cabeça. Não, tenho trabalho a fazer. Ela sorriu tristemente. Você é mais forte do que pensa, garota. Voltei ao trabalho, mas estava no piloto automático. Servi os pedidos, limpei mesas, sorri para os clientes, mas minha mente estava longe. Continuei ouvindo as palavras do meu pai. Você está desperdiçando sua vida. Será que eu estava mesmo? Tinha momentos em que eu duvidava. Tinha momentos em que olhava para as minhas mãos calejadas e me perguntava se meu pai estava certo. Talvez eu estivesse cometendo um erro enorme. Talvez eu devesse ter ficado no escritório, subido a escada corporativa, seguido o caminho seguro. Mas então eu me lembrava do porquê estava fazendo aquilo. Lembrava do propósito que me mantinha acordada todas as noites, planejando, economizando, trabalhando. Lembrava que havia algo maior em jogo, algo que meu pai nunca entenderia porque ele nunca se importou em perguntar. O resto do dia passou em um borrão. Quando meu turno terminou, tirei o avental, peguei minhas coisas e saí pela porta dos fundos. O ar frio da noite me atingiu e eu parei por um momento, apenas respirando. Meu celular vibrou. Era uma mensagem de Marcos. Sua mãe me contou o que aconteceu. Tô aqui se você precisar conversar. Outra mensagem apareceu, dessa vez da minha mãe. Seu pai tá furioso, mas não dê ouvidos a ele. Você tá fazendo a coisa certa, Rachel. Eu acredito em você. Segurei o telefone com força, deixando as palavras dela me aquecerem por dentro. Pelo menos alguém acreditava em mim. Pelo menos alguém entendia. Caminhei pelas ruas de Portland em direção ao meu apartamento, as luzes da cidade piscando ao redor, as pessoas apressadas passando por mim. Eu me sentia pequena, invisível, apenas mais uma pessoa na multidão. E talvez fosse exatamente isso que eu precisava ser agora. Não a filha perfeita, não a executiva promissora, apenas Rachel, tentando encontrar seu próprio caminho. Quando cheguei em casa, liguei para Marcos. Ele atendeu no primeiro toque. Oi, disse simplesmente. Oi, respondi, e então desabei. Contei tudo, cada palavra, cada olhar, cada momento doloroso. Marcos escutou em silêncio, deixando-me falar até não haver mais nada para dizer. Ele vai entender eventualmente, Marcos disse quando eu terminei. Quando souber a verdade, ele vai entender. E se não souber? E se ele nunca souber? Então ele perde, porque o que você está fazendo, Rachel, é uma das coisas mais corajosas que eu já vi alguém fazer. Deitei-me naquela noite com o coração pesado, mas também com uma estranha sensação de libertação. A verdade tinha sido revelada, pelo menos parcialmente. Meu pai sabia que eu estava servindo mesas. O que ele não sabia, o que ninguém além de mim e Marcos sabíamos, era o motivo. E esse motivo mudaria tudo. Mas ainda não era hora de revelar. Ainda havia trabalho a ser feito, dinheiro a economizar, planos a executar. E eu faria isso, não importasse quantas pessoas me julgassem ou me chamassem de fracassada, porque eu sabia a verdade. E no momento certo, todos saberiam também. Os dias seguintes ao confronto com meu pai foram os mais difíceis, não pelo trabalho em si, mas pelo peso do silêncio que se instalou entre nós. Ele não ligou, não mandou mensagens, não apareceu. Era como se eu tivesse deixado de existir para ele, e, de certa forma, essa ausência doía mais do que qualquer grito. Minha mãe tentava servir de ponte entre nós. Ela ligava quase todos os dias, sempre com o mesmo tom preocupado na voz. Rachel, seu pai está muito chateado. Ele não sai do escritório, mal conversa comigo. Talvez você devesse ligar para ele, explicar... Explicar o quê, mãe?
Eu interrompia. Que tô trabalhando honestamente, que tô tentando construir algo por conta própria. Ele não quer ouvir. Ele tá com medo, ela dizia suavemente. Com medo de que você tá cometendo um erro que não possa desfazer. Mas eu não estava cometendo um erro. Cada dia que passava, eu tinha mais certeza disso. O trabalho no Rose's Diner tinha se tornado mais do que apenas um emprego. Tinha se tornado minha escola de vida. Aprendi coisas que nenhuma sala de aula ou escritório corporativo poderiam me ensinar. Aprendi que a dona de casa, que vinha todas as quartas-feiras tomar chá, estava enfrentando um divórcio doloroso e que aquelas 2 horas no restaurante eram o único momento de paz que ela tinha na semana. Aprendi que o executivo de terno, que sempre pedia café preto e torrada, estava lutando contra o câncer, mas continuava trabalhando porque precisava manter o plano de saúde. Aprendi que o adolescente tímido que lavava pratos aos sábados estava economizando cada centavo para poder pagar a cirurgia da mãe. Cada pessoa que entrava por aquela porta tinha uma história, uma luta, um sonho, e todas elas me lembravam que a vida era muito maior do que cargos e salários. Era sobre conexão, sobre empatia, sobre encontrar propósito nas pequenas coisas. Marcos continuava sendo meu porto seguro. Ele tinha voltado completamente ao trabalho agora, fazendo turnos completos como paramédico, e todas as noites nos encontrávamos, seja no meu apartamento, no dele ou em algum lugar tranquilo da cidade. Conversávamos sobre nossos dias, sobre nossos sonhos, sobre o futuro que estávamos tentando construir juntos. Uma noite, estávamos sentados no sofá do meu apartamento, uma xícara de chá quente nas mãos, quando Marcos me perguntou algo que vinha evitando. Rachel, você não acha que está na hora de contar para o seu pai a verdade, o motivo real por que você está fazendo isso? Pensei um longo momento antes de responder. Ainda não. Ele precisa ver por si mesmo que eu estou comprometida. Se eu contar agora, ele vai achar que é só uma fase, que eu vou desistir. Ele precisa ver que eu sou capaz. E quanto tempo mais você vai esperar? Até estar pronta. Até ter certeza de que não há mais volta. Marcos assentiu, compreendendo. Ele nunca me pressionava, nunca duvidava, mas estava ali, firme como uma âncora em meio à tempestade. No trabalho, as coisas melhoravam gradualmente. Eu tinha desenvolvido uma rotina eficiente, conhecia os clientes regulares pelo nome, sabia seus pedidos de cor. Tommy tinha me ensinado alguns truques da cozinha e eu ocasionalmente ajudava nos horários de pico. Lisa e eu tínhamos nos tornado amigas, e José sempre me cumprimentava com um sorriso lardo todas as manhãs. Daiane continuava sendo minha mentora silente. Ela observava tudo, raramente interferia, mas quando o fazia, suas palavras eram sempre certeiras. Um dia, depois de um turno particularmente pesado, ela me chamou para o pequeno escritório nos fundos. Sente-se, disse, apontando para a cadeira desconfortável em frente à mesa cheia de papéis e recibos. Sentei-me, curiosa e levemente nervosa. Daiane se recostou na própria cadeira e me estudou com aquele olhar penetrante que tinha. Você está aqui há quase 3 meses, ela começou, e eu aprendi algumas coisas sobre você nesse tempo. Esperei em silêncio. Você trabalha duro. Mais duro do que precisa. Você chega cedo, sai tarde, nunca reclama. Mas há algo que você está carregando, algo pesado. Posso ver nos seus olhos. Desviei o olhar, desconfortável com a precisão da observação. Não precisa me contar se não quiser, continuou Daiane. Mas quero que saiba uma coisa. Todo mundo que trabalha aqui tem uma razão. Tommy está pagando a reabilitação da filha viciada, Lisa está terminando a faculdade sem contrair dívidas, José está mandando dinheiro para a família no México, e eu estou mantendo vivo o sonho que construí com o meu marido antes dele morrer. Levantei o olhar surpresa. Eu não sabia que seu marido tinha falecido. Ela sorriu tristemente. Faz 5 anos. Câncer no pâncreas. Levou tudo tão rápido que mal tivemos tempo de processar. Mas este lugar? Ela bateu levemente na mesa de madeira. Este lugar é o legado dele. E todos os dias que abro aquela porta, sinto que ele ainda está aqui comigo. Senti um nó na garganta.
Daiane, eu sinto muito. Não sinta, ela disse firmemente. Sinta gratidão, porque a dor significa que amamos profundamente, e o trabalho significa que continuamos vivendo apesar da dor. Então, seja qual for o motivo que te trouxe aqui, Rael, abrace ele. Não tenha vergonha. Nunca tenha vergonha de trabalhar. Saí daquele escritório com uma nova perspectiva. Daiane tinha razão. Não havia vergonha no que eu estava fazendo. A vergonha estava na maneira como a sociedade, como meu pai, via o trabalho. Como se alguns trabalhos fossem nobres e outros fossem indignos. Como se servir pessoas fosse menos importante do que comandá-las. As semanas continuaram passando. Abril chegou com chuvas torrenciais que faziam as ruas de Portland brilharem sobre as luzes dos postes. Eu continuava economizando cada centavo que ganhava. Minha conta bancária crescia lentamente, mas consistentemente. Cada depósito me aproximava do meu objetivo. Durante esse tempo, evitei qualquer contato com meu pai. Não porque eu quisesse machucá-lo, mas porque sabia que qualquer conversa terminaria em mais dor. Minha mãe continuava fazendo o papel de mensageira, trazendo notícias dele mesmo que eu não pedisse. Ele perguntou se você estava bem, ela disse em uma ligação. Não diretamente, claro, mas perguntou se eu tinha falado com você. E o que você disse? Disse que você estava bem, que estava trabalhando e feliz. E qual foi a reação dele? Houve uma pausa. Ele mudou de assunto. Isso me dizia tudo o que eu precisava saber. Meu pai não estava pronto para aceitar minhas escolhas, e talvez nunca estivesse. Mas eu tinha aprendido algo importante nos últimos meses. Eu não precisava da aprovação dele para viver a minha vida. Marcos notou a mudança em mim. Você parece mais leve, ele disse uma noite enquanto caminhávamos de mãos dadas por um parque perto do rio. Mais em paz. Eu acho que eu estou finalmente entendendo quem eu sou. Não quem meu pai quer que eu seja. Não quem a sociedade espera que eu seja. Apenas eu. Ele parou de caminhar e me virou para encará-lo. A luz dos postes iluminava seu rosto, e havia algo intenso nos seus olhos. Rachel, eu preciso te dizer algo. Meu coração acelerou. O quê? Eu te amo. Não porque você é perfeita, não porque você tem todas as respostas, mas porque você é corajosa o suficiente para procurá-las. Porque você não desiste, mesmo quando tudo parece estar contra você. Lágrimas encheram meus olhos. Marcos, eu te amo também. Ele me puxou para um abraço apertado, e ficamos ali, dois sobreviventes se apoiando um no outro, enquanto o mundo continuava girando ao nosso redor. Naquela noite, deitada na cama, peguei o caderno onde anotava minhas economias e fiz as contas novamente. Estava quase à metade do valor que precisava. Se continuasse nesse ritmo, em mais 4 ou 5 meses, eu teria o suficiente. O suficiente para quê? Para realizar o plano que vinha construindo em silêncio. O plano que justificava cada prato lavado, cada mesa limpa e cada sorriso forçado, quando meus pés gritavam de dor. Fechei o caderno e guardei na gaveta da mesinha de cabeceira. Ainda não era a hora de revelar. Ainda havia um longo caminho pela frente. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que estava exatamente onde deveria estar. O telefone vibrou na mesinha. Era uma mensagem da minha mãe. Seu pai vai fazer uma cirurgia no joelho na próxima semana. Nada sério, mas ele está nervoso. Achei que você deveria saber. Segurei o telefone, dividida entre a preocupação e a mágoa. Parte de mim queria ligar para ele, perguntar se estava tudo bem, oferecer apoio, mas a outra parte, a parte que ainda estava curando das feridas que ele causou, hesitava. Finalmente, digitei uma resposta. Obrigada por me avisar, mãe. Espero que corra tudo bem. Não mencionei se iria visitá-lo ou não, porque honestamente eu não sabia.
A relação com meu pai estava em território desconhecido, um lugar onde nenhum manual de autoajuda ou conselho bem-intencionado poderia me guiar. Eu teria que descobrir o meu próprio caminho. Dormi inquieta naquela noite, sonhando com restaurantes cheios de fumaça e vozes distantes chamando meu nome. Mas quando acordei na manhã seguinte, a determinação tinha voltado. Mais um dia, mais um passo em direção ao meu objetivo. Vesti meu uniforme, prendi o cabelo e saí para o trabalho enquanto o sol pintava o céu de rosa e laranja. As ruas ainda estavam molhadas da chuva noturna, e o ar cheirava a terra fresca e novos começos. Chegando ao Rose's Diner, vi Diane já preparando o café como sempre. Ela me cumprimentou com um aceno e um sorriso cansado. Tommy estava na cozinha, Lisa amarrava o avental e José organizava os pratos limpos. Era uma cena comum, repetitiva até. Mas havia beleza naquela rotina. Havia propósito naquela simplicidade. E enquanto eu amarrava meu próprio avental e me preparava para mais um dia de trabalho, sussurrei para mim mesma. Estou quase lá. Só mais um pouco. Porque a verdade estava se aproximando. O momento em que tudo faria sentido. O momento em que meu pai finalmente entenderia. E quando esse momento chegasse, não haveria mais dúvidas, não haveria mais vergonha. Apenas a verdade pura e simples de por que eu escolhi servir mesas quando poderia estar sentada em um escritório. E essa verdade mudaria tudo. A cirurgia do meu pai estava marcada para uma sexta-feira de manhã. Minha mãe tinha me ligado na noite anterior, a voz carregada de preocupação, pedindo mais uma vez que eu fosse ao hospital. Rachel, ele não vai admitir, mas eu sei que ele quer você lá. É seu pai, querida. Fiquei acordada a noite inteira pensando. A raiva que sentia dele ainda estava presente, mas também havia algo mais profundo, algo que eu não conseguia ignorar. Amor. Por mais que ele tivesse me magoado, por mais que suas palavras ainda ecoassem na minha mente, ele continuava sendo meu pai. Na manhã da cirurgia, liguei para Diane explicando que precisaria faltar. Ela foi compreensiva, como sempre. Família em primeiro lugar, Rachel. A gente se vira aqui. Cheguei ao hospital às 7 da manhã. O cheiro de desinfetante e o som dos monitores médicos me transportaram de volta aos dias em que Marcos esteve internado. Encontrei minha mãe na sala de espera do centro cirúrgico, sentada sozinha com uma xícara de café frio nas mãos. Quando me viu, seu rosto se iluminou. Você veio, ela disse, levantando-se para me abraçar. Claro que vim. Seu pai já está lá dentro. A cirurgia deve durar cerca de 2 horas. Ela me guiou até uma cadeira e nos sentamos juntas. Rachel, eu sei que as coisas estão difíceis entre vocês dois, mas ele te ama, do jeito dele. Do jeito dele tá me machucando, mãe. Ela suspirou profundamente. Eu sei, acredite, eu sei melhor do que ninguém. Vivi 30 anos com um homem que mede o valor das pessoas pelo que elas têm, não pelo que elas são. Mas no fundo, muito no fundo, ele tem medo. Medo de quê? Medo de que você não precise mais dele. Medo de perder a relevância na sua vida. Seu pai construiu toda a identidade dele em torno do sucesso, do status. Quando você escolheu um caminho diferente, foi como se você estivesse rejeitando tudo o que ele representa. Suas palavras ficaram comigo. Nunca tinha pensado dessa forma. Sempre vi a reação do meu pai como controle ou decepção, mas talvez houvesse medo também. Medo de que eu descobrisse que não precisava das coisas que ele valorizava para ser feliz. As 2 horas seguintes passaram devagar. Minha mãe folheava a revista sem realmente lê-las, e eu observava as pessoas indo e vindo, médicos apressados, enfermeiras eficientes, famílias ansiosas como a nossa. Marcos mandou mensagens de apoio a cada meia hora, perguntando se estava tudo bem. Finalmente, um cirurgião de jaleco azul apareceu na sala de espera. Família Thompson? Nos levantamos imediatamente. A cirurgia foi bem-sucedida, não houve complicações. O Sr. Thompson está na recuperação e deve acordar em cerca de 1 hora. O alívio que eu senti foi quase físico. Minha mãe segurou minha mão com força, lágrimas escorrendo pelo rosto. Obrigada, doutor. Muito obrigada.
Quando finalmente nos permitiram vê-lo, encontramos meu pai ainda sonolento pelos efeitos da anestesia, conectado a monitores e com a perna enfaixada e elevada. Ele parecia menor naquela cama de hospital, mais frágil do que eu me lembrava. Minha mãe foi até ele primeiro, beijando sua testa e segurando sua mão. Tá tudo bem, Richard. A cirurgia foi perfeita. Ele abriu os olhos lentamente, ainda desorientado. Seu olhar vagou pela sala até encontrar o meu, parado perto da porta. Por um momento, nenhum dos dois disse nada. Então, com a voz rouca e fraca, ele murmurou: "Você veio?" "Vim", respondi simplesmente. Ele fechou os olhos de novo, e não sei se foi o efeito da anestesia ou emoção genuína, mas vi uma lágrima escorrer pelo canto do olho dele. Minha mãe olhou para mim com um sorriso encorajador, como se dissesse: "Viu? Ele se importa." Fiquei no hospital por o resto da manhã. Enquanto meu pai dormia, minha mãe e eu conversamos no corredor sobre coisas pequenas e grandes, sobre a vida, sobre relacionamentos, sobre escolhas. Foi a conversa mais honesta que tivemos em anos. "Mãe, posso te perguntar uma coisa?" Comecei hesitante. "Você já se arrependeu de ter escolhido a enfermagem? De não ter perseguido algo que o pai considerasse mais prestigioso?" Ela pensou por um longo tempo antes de responder. Houve momentos em que me senti pequena por causa da maneira como o pai falava do meu trabalho, como se salvar vidas não fosse tão importante quanto o fechar negócios. Mas arrependimento? Nunca. Cada paciente que eu ajudei, cada família que confortei, cada vida que eu toquei, esse é o meu legado, e nenhuma sala de diretoria pode competir com isso. Suas palavras ressoaram profundamente em mim. Era exatamente isso que eu estava descobrindo no Rose's Diner, que o valor do trabalho não está no salário ou no título, mas no impacto que você tem nas pessoas. Quando meu pai acordou novamente, já era tarde da tarde. Ele estava mais lúcido agora, menos desorientado. Minha mãe tinha ido buscar comida, deixando-nos sozinhos pela primeira vez em meses. O silêncio no quarto era pesado. Eu estava sentada na cadeira perto da janela, olhando para a cidade lá fora, quando ouvi a voz dele. "Rachel." Virei-me para encará-lo. "Sim?" Ele parecia estar lutando para encontrar as palavras certas. "Eu agradeço você ter vindo." É claro que vim. Você é meu pai. Ele olhou para o teto, evitando meu olhar. Eu não tenho sido um bom pai ultimamente. Não esperei por essa admissão. Fiquei em silêncio, deixando-o continuar. Quando te vi naquele restaurante, ele continuou com dificuldade, servindo mesas, usando aquele avental. Eu senti como se tudo o que trabalhei para te dar tivesse sido em vão, como se eu tivesse falhado. Pai, você não falhou. Não? Ele finalmente me olhou, os olhos vermelhos. Então por que você está desperdiçando seu diploma, sua educação, para servir comida? Era um momento. Eu poderia ter contado a verdade completa ali mesmo, revelado todo o plano que vinha construindo, mas algo me disse que ainda não era a hora. Então, escolhi minhas palavras cuidadosamente. Eu não estou desperdiçando nada. Estou aprendendo, pai. Aprendendo coisas que nenhuma sala de aula me ensinou. Sobre pessoas, sobre empatia, sobre humildade. E também estou trabalhando em direção a algo maior. Ele franziu a testa. Algo maior? O que você quer dizer? Um dia você vai entender. Mas por enquanto, preciso que confie em mim. Preciso que acredite que sei o que eu estou fazendo, mesmo que não faça sentido para você agora. Meu pai ficou em silêncio, processando. Isso tem a ver com aquele paramédico, Marcos? Em parte, sim. Marcos me mostrou que existe valor em trabalhos que a sociedade subestima. Ele salva vidas todos os dias e ganha menos do que eu ganhava como estagiária. Mas ele dorme em paz todas as noites, sabendo que fez diferença. Eu quero isso também, pai. Quero fazer diferença. Você poderia fazer diferença em uma posição executiva. Poderia liderar equipes, influenciar decisões importantes. Ou eu posso fazer diferença uma pessoa de cada vez, um sorriso de cada vez, um prato de comida quente de cada vez. Não é menos importante só porque é menor em escala.
Ele fechou os olhos, claramente cansado e confuso. Eu não entendo você, Rachel. Não entendo essa geração. Não é sobre gerações, pai. É sobre propósito, sobre encontrar significado no que fazemos. Você encontrou o seu no mundo corporativo, e tá tudo bem. Eu só tô procurando o meu em outro lugar. Minha mãe voltou nesse momento, carregando sanduíches e café. A conversa foi interrompida, mas algo tinha mudado. Não era exatamente a aceitação completa, mas era um começo, uma pequena rachadura na parede que meu pai tinha construído. Fiquei no hospital até a noite, ajudando minha mãe com pequenas coisas, conversando com as enfermeiras, que reconheceram minha mãe e a trataram com carinho e respeito óbvios, e observando meu pai dormir. Quando finalmente me despedi, ele segurou minha mão fracamente. Rachel, eu posso não entender suas escolhas, mas obrigado por vir hoje. Apertei a sua mão de volta. Sempre virei quando você precisar, pai, mesmo quando estamos brigados. Saí do hospital com sentimentos misturados. A conversa não resolveu tudo, mas abriu uma porta. Meu pai ainda não aceitava meu caminho, mas pela primeira vez ele parecia disposto a pelo menos ouvir. Marcos me esperava no estacionamento, encostado no carro. Quando me viu, abriu os braços e eu me joguei neles, deixando a exaustão emocional do dia finalmente me atingir. Como foi? Ele perguntou suavemente. Complicado, mas melhor do que eu esperava. Entramos no carro e Marcos dirigiu em silêncio, deixando-me processar. Quando chegamos ao meu apartamento, ele perguntou: Você contou a ele sobre o plano? Não, ainda não é hora. Mas plantei a semente. Disse que estava trabalhando em direção a algo maior. E você está, Marcos disse com um sorriso. Rachel, o que você está fazendo é incrível. Eu espero que seu pai veja isso em breve. Naquela noite, antes de dormir, verifiquei minha conta bancária mais uma vez. Estava cada vez mais perto do valor necessário. Mais 2, talvez 3 meses, e eu teria o suficiente para transformar o plano em realidade. O telefone tocou. Era uma mensagem da minha mãe. Seu pai perguntou se você voltaria para visitá-lo amanhã. Ele não pediu diretamente, mas eu sei que ele quer. Você faria isso? Olhei para a mensagem por um longo tempo. A parte racional de mim queria estabelecer limites, fazer meu pai trabalhar para a reconciliação. Mas a parte que ainda era filha, que ainda se lembrava de quando ele me levava no ombro quando eu era pequena, não conseguia dizer não. Digitei de volta. Eu vou, mãe, depois do meu turno no trabalho. Adormeci naquela noite pensando em como relacionamentos familiares são complicados, como amor e mágoa podem coexistir, como o perdão é um processo lento e doloroso, mas também pensando em como valia a pena lutar por essas conexões, mesmo que fossem imperfeitas. Porque no fim, família era família, e às vezes mostrar amor significava aparecer, mesmo que não fosse fácil, mesmo que não fosse confortável. E enquanto eu trabalhasse em direção ao meu objetivo, enquanto continuasse economizando cada dólar, cada gorjeta, eu apareceria. Não porque meu pai merecesse, mas porque eu merecia viver sem arrependimentos. O dia seguinte trouxe novos desafios, novas conversas, novos passos em direção à verdade que ainda estava guardada. Mas essa verdade estava se aproximando, crescendo, ganhando forma. E quando finalmente fosse revelada, mudaria tudo entre mim e meu pai. Para sempre. Durante essas visitas, conversávamos sobre coisas superficiais, o tempo, as notícias, a recuperação dele. Ele nunca perguntava sobre meu trabalho no Rose's Diner diretamente, mas às vezes fazia perguntas indiretas. Você está ganhando o suficiente para pagar suas contas? Ou, esse tal restaurante pelo menos trata você bem? Eu respondia com paciência, explicando que sim, eu conseguia me sustentar, que Diane era uma chefe justa, que meus colegas eram boas pessoas. Ele ouvia em silêncio, o rosto indecifrável, e eu sabia que cada palavra era uma pequena batalha dentro dele entre o orgulho ferido e o amor de pai. No trabalho, a rotina continuava. Maio trouxe dias mais longos e clientes mais animados. Turistas começaram a aparecer com mais frequência, explorando Portland e seus pequenos estabelecimentos charmosos. O Rose's Diner era uma parada favorita para quem procurava autenticidade,
comida caseira genuína, em vez das redes comerciais. Foi durante esse período que conheci Sarah Mitchell, uma cliente que se tornaria importante na minha jornada de maneiras que eu não imaginava. Ela era uma mulher na casa dos 50, cabelos castanhos cortados num bob elegante, sempre vestida de forma simples, mas refinada. Começou a aparecer todas as terças e quintas, sempre no mesmo horário, sempre pedindo a mesma coisa: café preto e torta de limão. Naturalmente, começamos a conversar. Pequenos comentários no início, depois conversas mais longas durante os momentos menos movimentados. Descobri que Sarah era professora aposentada do ensino fundamental e que tinha dedicado 35 anos da vida a educar crianças em bairros carentes. "Por que você vem sempre aqui?", perguntei um dia enquanto enchia sua xícara de café. Ela sorriu suavemente. "Porque me lembra de quando eu era jovem. Trabalhei em um lugar como este para pagar a faculdade. Foi onde aprendi algumas das lições mais valiosas da minha vida." "Como o quê?" "Que todo trabalho tem dignidade se você o faz com integridade. Que as pessoas que servem comida ou limpam o chão são tão essenciais quanto aquelas que assinam documentos em escritórios. E que humildade não é rebaixamento, é elevação." Suas palavras ressoaram profundamente. Era como se ela estivesse descrevendo exatamente o que eu estava aprendendo, o que estava tentando fazer meu pai entender. "Sarah, posso te fazer uma pergunta pessoal?", arrisquei. "Claro, querida." "Sua família apoiou sua escolha de ser professora ou você enfrentou resistência?" Ela riu, mas havia uma pontada de tristeza na risada. "Meu pai queria que eu me casasse com um homem rico e me tornasse dona de casa. Ele achava que educação para mulheres era desperdício. Quando eu anunciei que queria ensinar crianças pobres, ele disse que eu estava jogando minha vida fora." "E você se arrependeu?" "Nem um único dia. Mas também não vou mentir, doeu. Doeu profundamente não ter o apoio dele. Ele morreu sem nunca ter assistido a uma das minhas formaturas, sem nunca ter me dito que estava orgulhoso. Carreguei essa dor por anos." "Como você lidou com isso?" Sarah me olhou diretamente nos olhos. Eu parei de esperar pela aprovação dele e comecei a viver pela minha própria aprovação. Eventualmente percebi que a vida dele era sobre os medos e limitações dele, não sobre mim. Eu não podia carregar o peso das expectativas quebradas de outra pessoa, mesmo que fosse meu pai. Aquela conversa ficou comigo por dias. Repliquei cada palavra na minha mente, especialmente durante as visitas ao meu pai. Será que eu estava esperando pela aprovação dele, em vez de simplesmente viver a minha verdade? Será que eu precisava da validação dele para sentir que eu estava no caminho certo? Marcos notou minha inquietação. Uma noite, enquanto jantávamos em seu apartamento, ele colocou o garfo de lado e pegou minha mão. "O que está acontecendo nessa cabeça?" Contei sobre Sarah, sobre a conversa, sobre as dúvidas que ela havia despertado. Marcos ouviu atentamente, como sempre fazia, antes de responder. "Rachel, você está fazendo algo extraordinário. Está economizando cada centavo, trabalhando incansavelmente, sacrificando seu conforto, tudo por um propósito maior. Você não precisa da aprovação do seu pai para isso ser válido. Mas eu também entendo o que você quer, porque ele é seu pai, e amor é complicado assim." "Como você faz isso?" Perguntei. "Como você sempre sabe exatamente o que dizer?" Ele sorriu. "Porque eu te conheço, e porque eu também tive que escolher entre o que minha família esperava e o que o meu coração me dizia para fazer." Era verdade. Marcos vinha de uma família de advogados. Seu pai, seus irmãos, todos trabalhavam em escritórios prestigiados. Quando ele anunciou que queria ser paramédico, a decepção foi palpável. Mas ele seguiu em frente de qualquer forma. E hoje suas relações familiares eram amigáveis, embora distantes. "Você se arrepende?" "De salvar vidas? Nunca. De perder a proximidade com minha família? Às vezes. Mas eu aprendi que você não pode viver a vida de outra pessoa, mesmo que essa pessoa seja alguém que você ama." Naquela noite, tomei uma decisão. Pararia de tentar fazer meu pai entender antes de ver o resultado final. Eu simplesmente viveria minha verdade. Trabalharia em direção ao meu objetivo e quando chegasse a hora certa, quando eu finalmente pudesse mostrar para ele o fruto de todo esse sacrifício, então ele entenderia.
Ou não, mas pelo menos eu teria feito a coisa certa. No dia seguinte, algo inesperado aconteceu. Eu estava servindo as mesas durante o almoço quando Jonathan Pierce, o sócio da empresa que estava com meu pai no dia do confronto, entrou no restaurante. Meu estômago se apertou quando eu vi, mas mantive o profissionalismo. Boa tarde, bem-vindo ao Rose's Diner, cumprimentei-o. Mesa para um? Ele me reconheceu imediatamente e por um momento pareceu desconfortável. Rachel, Sim, por favor. Levei-o até uma mesa perto da janela e entreguei o cardápio. Vou dar alguns minutos para você decidir. Rachel, espere, ele me chamou de volta. Podemos conversar por um momento? Eu olhei ao redor, o restaurante não estava lotado ainda. Claro, mas eu preciso ser breve. Ele acenou com a cabeça. Eu queria me desculpar pelo que aconteceu naquele dia. A maneira como seu pai reagiu foi inapropriada. E eu me sinto mal por ter presenciado aquilo sem fazer nada. Fiquei surpresa com a sinceridade. Não foi sua culpa, Sr. Pierce. Jonathan, por favor. E eu sei que não foi minha culpa, mas ainda me incomoda. Veja, Rachel, eu sempre admirei seu trabalho quando você estava conosco. Você era brilhante, dedicada. Por isso fiquei confuso quando você pediu demissão de repente. Eu precisava de uma mudança. Ele estudou meu rosto. E servir mesas é essa mudança? Podia ouvir o julgamento velado em sua voz, similar ao do meu pai, mas mais suave. É parte dela, sim. Jonathan hesitou antes de continuar. Seu pai me perguntou se eu poderia te oferecer o seu emprego de volta, com um aumento significativo. Ele está realmente preocupado com você, Rachel. Meu coração apertou. Meu pai estava tentando, à sua maneira, me salvar. Mas ele ainda não entendia que eu não precisava ser salva. Eu agradeço a oferta, Jonathan, de verdade, mas não estou interessada em voltar. Posso perguntar por quê? Respirei fundo. Porque eu finalmente descobri o que me faz feliz. E não tá em uma sala de reuniões ou fechando contratos. Tá em fazer algo que importa para mim. Algo que tem significado real. Jonathan ficou em silêncio por um momento, depois assentou lentamente. Sabe, isso é corajoso. A maioria das pessoas passa a vida inteira fazendo o que os outros esperam sem nunca descobrir o que realmente quer. Eu respeito isso, Rachel, de verdade. Obrigada, respondi, sentindo um nó na garganta. Vindo de alguém do mundo corporativo, aquelas palavras significavam mais do que ele imaginava. Ele fez o pedido dele e eu voltei ao trabalho. Mas aquela conversa ficou comigo. Se Jonathan conseguia entender, talvez houvesse esperança de que meu pai também entendesse eventualmente. Naquela noite visitei meu pai como de costume. Ele estava sentado na cadeira de recuperação, a perna ainda elevada, folheando um jornal. Quando entrei, ele colocou o jornal de lado. Jonathan veio ao restaurante hoje. Comecei. Meu pai ficou tenso. Foi? Foi, e me ofereceu meu emprego de volta com aumento. Houve uma fagulha de esperança nos olhos dele. E você aceitou? Não, pai, eu recusei. A esperança se apagou, substituída por frustração. Rachel, pelo amor de Deus. Pai, escute, interrompi firmemente. Eu sei que você não entende. Sei que acha que estou cometendo um erro terrível. Mas eu preciso que confie em mim. Só mais alguns meses. Então tudo vai fazer sentido, prometo. Alguns meses até o quê? Até eu poder te mostrar por que isso tudo vale a pena. Ele me olhou por um longo tempo, a frustração lutando contra algo mais suave, talvez aceitação. Finalmente ele suspirou profundamente. Eu não entendo você, Rachel, mas você é minha filha e eu vou tentar esperar. Não era uma aprovação total, mas era o mais próximo que chegamos disso em meses. Aproximei-me e beijei seu rosto. Obrigado, pai. Isso significa muito. Quando saí do hospital naquela noite, senti como se um peso tivesse sido parcialmente levantado.
Meu pai ainda não entendia, mas estava disposto a esperar. E isso era tudo o que eu precisava no momento. Marcos me encontrou no estacionamento novamente, se tornando um hábito confortável. Como foi? Melhor, respondi com um sorriso cansado. Devagar, mas melhor. Ele me abraçou e ficamos ali por um momento, apenas existindo no silêncio confortável um do outro. O verão estava chegando, trazendo promessas de dias mais quentes e noites mais longas, e, com ele, se aproximava o momento que eu vinha trabalhando tanto para alcançar. O momento em que eu finalmente teria dinheiro suficiente para realizar o meu plano. O momento em que a verdade seria revelada. O momento em que tudo mudaria. E enquanto eu contava os dias, cada turno no restaurante, cada gorjeta economizada, cada conversa significativa com clientes como Sara, tudo me preparava para esse momento. Um momento que estava mais perto do que qualquer um imaginava. Julho chegou trazendo o calor do verão para Portland. O sol brilhava intensamente sobre a cidade e o Rose's Diner ficava cheio de pessoas procurando refúgio no ar-condicionado e numa refeição fresca. Eu continuava a minha rotina, acordando cedo, trabalhando longas horas, economizando cada centavo. Mas tinha algo diferente agora. Uma energia de antecipação que percorria meu corpo todas as manhãs. Porque finalmente, depois de 6 meses de trabalho incansável, eu alcancei o meu objetivo financeiro. Sentei na minha cama numa manhã de sábado, o extrato bancário aberto no laptop à minha frente, e as telas escorreram friamente pelo rosto. Não eram telas de tristeza, mas de realização, de orgulho, de pura e simples conquista. Cada número naquela tela representava horas em pé, pés doloridos, sorrisos forçados em dias difíceis, gorjetas contadas cuidadosamente. Marcos estava ao meu lado, segurando minha mão. Você conseguiu, ele disse suavemente, a voz cheia de emoção. Rachel, você realmente conseguiu. Consegui, respondi ainda mal acreditando. Agora eu posso fazer isso. Posso finalmente fazer isso acontecer. O isso que eu me referia era algo que vinha planejando desde o dia em que pedi demissão da empresa de consultoria. Algo que justificava cada sacrifício, cada momento de dúvida que eu recebi. Algo que mudaria não só a minha vida, mas potencialmente a vida de muitas outras pessoas. Eu ia abrir um centro comunitário. Não qualquer centro comunitário, mas um espaço dedicado a ajudar jovens de bairros carentes a desenvolverem habilidades profissionais, receberem orientação educacional e terem acesso a recursos que normalmente estariam fora de seu alcance. A ideia tinha nascido durante minhas conversas com os funcionários do Rose's Diner. Tommy, que lutava para ajudar a filha a superar o vício. Lisa, que trabalhava 3 empregos para pagar a faculdade sem contrair dívidas. José, que mandava cada centavo extra para a família no México, enquanto mal tinha o suficiente para si mesmo. Cada história me mostrava a mesma coisa. Havia tantas pessoas trabalhando duro, tentando melhorar suas vidas, mas sem acesso aos recursos que poderiam fazer a diferença. Eu tinha recebido todas as vantagens. Meu pai pagou minha educação, me deu oportunidades que milhões de pessoas nunca teriam. E eu estava desperdiçando isso trabalhando num emprego corporativo que não me realizava? Não. Eu precisava usar meus privilégios, minha educação, minhas conexões, para criar algo maior. Mas para fazer isso, eu precisava de capital inicial. Precisava provar que estava comprometida, que não era apenas uma ideia romântica. Por isso trabalho no restaurante. Por isso cada dólar economizado. Por isso cada sacrifício. Durante os meses trabalhando no Rose's Diner, eu também tinha usado meu tempo livre para trabalhar no plano de negócios. Pesquisei subsídios governamentais, entrei em contato com organizações sem fins lucrativos, estudei modelos de centros comunitários bem-sucedidos em outras cidades. Marcos me ajudou com conexões no hospital. Minha mãe me apresentou a educadores que ela conhecia.
e lentamente um plano sólido começou a tomar forma. Eu tinha encontrado um espaço perfeito, um antigo centro comunitário abandonado no East Portland, em um bairro que precisava desesperadamente desse tipo de recurso. O proprietário estava disposto a alugar por um preço razoável, especialmente quando expliquei o propósito. Com o dinheiro que economizei, eu poderia cobrir os primeiros 6 meses de aluguel, fazer reformas básicas e comprar equipamentos essenciais. Mas ainda havia uma peça faltando: o apoio da minha família, especificamente do meu pai. Não que eu precisasse da aprovação dele para seguir em frente, eu seguiria de qualquer forma, mas eu queria que ele entendesse, queria que ele visse que cada momento servindo mesas teve um propósito maior. Queria que ele tivesse orgulhoso de mim, não pela pessoa que ele queria que eu fosse, mas pela pessoa que eu me tornei. Passei os próximos dias finalizando os detalhes. Assinei o contrato de aluguel do espaço, contratei um pequeno time de reforma, comecei o processo de registro oficial da organização sem fins lucrativos. Cada passo me deixava mais animada, mais convicta de que estava fazendo a coisa certa. Diane percebeu a mudança em mim. Uma manhã, enquanto preparávamos o restaurante para abrir, ela me puxou de lado. "Você está brilhando, Rachel. Algo bom está acontecendo." Sorri amplamente. "Tá, algo muito bom. E, Diane, eu preciso te dizer, vou precisar reduzir meu horário nas próximas semanas. Não vou embora completamente, mas preciso de tempo para outro projeto." Ela não pareceu surpresa. "Esse projeto misterioso que você vem trabalhando? Como você sabia?" "Querida, eu tenho olhos. Vi você rabiscando planos durante as pausas, fazendo ligações nos fundos, a determinação no seu rosto. Seja o que for, vai ser incrível. E claro, você pode ajustar seu horário. Você merece isso." Abracei-a com força. "Obrigada, Diane, por tudo, por me dar uma chance, por me ensinar, por nunca me julgar." "Você não precisa agradecer. Só me convide para a inauguração do que quer que você esteja criando. Prometo." A parte mais difícil ainda estava por vir: contar ao meu pai. Marquei um jantar na casa dos meus pais para um domingo à noite. Disse à minha mãe que tinha algo importante para anunciar, mas não dei detalhes. Ela ficou curiosa, mas respeitou meu pedido de esperar. Marcos me ofereceu para ir comigo, mas eu precisava fazer isso sozinha. Era minha jornada, minha revelação, meu momento de verdade. Cheguei à casa dos meus pais às 6 da tarde. A casa que cresci, com suas janelas grandes e móveis impecáveis, parecia diferente agora. Menor, de alguma forma. Ou talvez eu tivesse crescido. Minha mãe me recebeu com um abraço apertado. "Você está radiante, querida. O que está acontecendo?" "Você vai descobrir em breve, mãe." "Onde está o pai?" "Na sala de estar. A perna está bem melhor agora, ele mal usa a bengala." Encontrei meu pai sentado em sua poltrona favorita, lendo alguma coisa no tablet. Ele levantou o olhar quando eu entrei e percebi que os meses tinham mudado ele também. Havia mais cabelos grisalhos, mais ruguinhas ao redor dos olhos, mas também havia algo mais suave na expressão. Uma guarda baixada que não estava lá antes. "Rachel", ele me cumprimentou, colocando o tablet de lado. "Sua mãe disse que você tem novidades." "Tenho", respondi, sentando no sofá. Minha mãe se juntou a nós, claramente ansiosa. Respirei fundo, organizando meus pensamentos. Era agora ou nunca. "Pai, mãe, vocês me perguntaram várias vezes por que eu estava trabalhando no restaurante, por que eu larguei minha carreira corporativa para servir mesas. Eu disse que estava trabalhando em direção a algo maior, e vocês esperaram pacientemente pela resposta." Marcos se inclinou para frente, atento. Minha mãe segurou minha mão encorajadoramente. Eu estava, na verdade, economizando cada centavo, cada gorjeta, cada dólar que eu ganhei, porque eu tinha um objetivo, um propósito claro em mente. Peguei minha bolsa e tirei uma pasta com documentos. Eu vou abrir um centro comunitário no East Portland, um espaço dedicado a ajudar jovens de famílias de baixa renda a desenvolverem habilidades profissionais, receberem tutoria educacional,
terem acesso a computadores, internet, programas de mentoria, um lugar onde crianças que não têm as vantagens que eu tive possam encontrar oportunidades para mudarem suas vidas. Coloquei a pasta na mesa de centro. Aqui está o plano de negócios completo, os contratos, os orçamentos, tudo. Eu encontrei um espaço, consegui o financiamento inicial com o dinheiro que economizei e já tenho uma rede de voluntários prontos para ajudar, incluindo professores, profissionais de várias áreas e até alguns dos meus antigos colegas de trabalho que acreditam no projeto. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Minha mãe tinha lágrimas escorrendo pelo rosto, a mão sobre a boca. Meu pai estava imóvel, olhando para a pasta como se fosse algo alienígena. Pai, continuei, minha voz tremendo. Você me perguntou por que eu estava desperdiçando minha educação. A verdade é que eu estava finalmente usando ela da maneira certa. Você me ensinou sobre planejamento estratégico, sobre gestão financeira, sobre liderança, e eu vou usar tudo isso, só não da maneira que você imaginou. Meu pai finalmente pegou a pasta e começou a folhear os documentos. Vi seus olhos se movendo rapidamente pelas páginas, absorvendo as informações. Ele analisava os números, lia as propostas, estudava os planos. A sala estava tão silenciosa que eu podia ouvir o relógio na parede marcando cada segundo. Depois do que pareceu uma eternidade, ele fechou a pasta e me olhou. Seus olhos estavam vermelhos, brilhantes. Rachel, isso é extraordinário. É mesmo? Perguntei, mal ousando acreditar. Você fez tudo isso? Sozinha? Enquanto trabalhava no restaurante? Sim. Trabalhei durante o dia no Rose's Diner e à noite neste projeto. Cada hora extra, cada momento livre, porque isso importa para mim, pai, mais do que qualquer cargo corporativo jamais poderia importar. Minha mãe não conseguia mais segurar as lágrimas. Eu tô tão orgulhosa de você, Rachel, tão incrivelmente orgulhosa. Meu pai colocou a pasta de lado e ficou em pé, mancando levemente até mim. Por um momento, pensei que ele fosse me repreender, encontrar alguma falha no plano. Mas então, ele fez algo que não fazia desde que eu era criança. Ele me puxou para um abraço. Eu sinto muito, ele sussurrou, a voz quebrando. Sinto muito por não ter entendido, por ter te julgado, por ter medido seu valor com a régua errada. Você não estava desperdiçando sua vida, você estava construindo algo real, algo que realmente importa. Eu comecei a chorar, todas as emoções dos últimos meses finalmente transbordando. Pai, eu só queria que você tivesse orgulhoso de mim, do que eu realmente sou, não do que você queria que eu fosse. Ele se afastou, segurando meus ombros, olhando diretamente nos meus olhos. Eu tô orgulhoso. Pela primeira vez, acho que eu tô verdadeiramente orgulhoso. Você é corajosa de uma forma que eu nunca fui. Você escolheu propósito ao invés de prestígio, impacto ao invés de renda. E isso é admirável. Minha mãe nos abraçou e ficamos ali, os três, uma família finalmente compreendendo uns aos outros depois de meses de distância. Quando finalmente nos separamos, meu pai voltou à poltrona, mas havia uma energia diferente nele. Conte-me mais sobre o centro. Quais são os próximos passos? Como eu posso ajudar? Passamos as próximas 3 horas conversando sobre o projeto. Meu pai, com toda a sua experiência em negócios, ofereceu sugestões valiosas sobre estruturação, sustentabilidade a longo prazo e até se ofereceu para me conectar com alguns contatos que poderiam fornecer doações corporativas ou equipamentos. Minha mãe já estava planejando como recrutar mais voluntários através de seus contatos no hospital e na comunidade educacional. Era surreal ver meus pais, especialmente meu pai, tão engajados e entusiasmados. Era como se uma parede que existia entre nós por meses tivesse finalmente desmoronado. Rachel, meu pai disse enquanto eu me preparava para ir embora. Eu quero investir no seu centro, não como um favor, mas como um parceiro. Deixe-me contribuir não apenas com dinheiro, mas com tempo, com experiência. Deixe-me ser parte disso. Fiquei sem palavras. Pai, você realmente faria isso? Eu desperdicei 6 meses brigando com você sobre suas escolhas. Não vou desperdiçar mais tempo. Quero fazer parte da coisa incrível que você está construindo, se você me deixar.
Claro que sim, respondi, abraçando-o novamente. Eu adoraria ter você envolvido. Quando finalmente saí da casa dos meus pais naquela noite, o céu estava estrelado, o ar quente de verão envolvia a cidade. Liguei para o Marcos imediatamente. Como foi? Ele perguntou ansiosamente. Ele entendeu, Marcos. Meu pai finalmente entendeu. E mais do que isso, ele quer ajudar, quer ser parte do projeto. Rachel, isso é incrível! Eu sabia que quando ele visse a verdade, tudo mudaria. Você tinha razão. Sobre tudo. Sobre seguir meu coração, sobre ter paciência, sobre acreditar no propósito maior. Não, você tinha razão. Você sempre soube o que estava fazendo mesmo quando ninguém mais via. Eu tô tão orgulhoso de você. Naquela noite, antes de dormir, olhei para o teto do meu apartamento e sorri. Em 6 meses, minha vida tinha mudado completamente. Eu tinha ido de executiva corporativa a garçonete, de filha exemplar a decepção familiar, e finalmente a empreendedora social prestes a abrir um centro que poderia mudar vidas. O caminho tinha sido difícil, doloroso às vezes. Houve momentos em que duvidei de mim mesma, momentos em que a pressão externa quase me fez desistir, mas eu persisti. E agora estava prestes a ver meu sonho se tornar realidade. Mais importante do que tudo, eu tinha recuperado minha relação com meu pai. Não da maneira que era antes, mas de uma forma nova, mais honesta, mais autêntica. Ele me via agora não como uma extensão de seus sonhos não realizados, mas como uma pessoa completa, com propósitos e paixões próprias. E tudo começou com uma decisão simples: largar a segurança, abraçar a incerteza e confiar que havia algo maior me esperando do outro lado. Enquanto adormecia, pensei em todas as pessoas cujas vidas seriam tocadas pelo centro comunitário. Os jovens que encontrariam oportunidades que nunca imaginaram possíveis, as famílias que veriam seus filhos prosperar, a comunidade que se tornaria mais forte, mais conectada. E pensei no meu pai, que em breve estaria ao meu lado, não tentando controlar meu caminho, mas apoiando-o. Finalmente entendendo que sucesso não se mede apenas por números em uma conta bancária, mas pelo impacto que deixamos no mundo. A revelação estava completa. A verdade tinha sido dita. E tudo, absolutamente tudo, estava prestes a mudar para melhor.